Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pegue a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na terceira semana da nossa campanha de oração da queda das muralhas, onde nós estamos caminhando na palavra do Senhor, Zacarias 4:6. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. E a liturgia da palavra de hoje nos ajuda na reflexão das virtudes que nós estamos buscando para vencer os vícios. Porque a proposta de nós contemplarmos as virtudes é exatamente para que nós vençamos os vícios. E nós já olhamos 2 vícios há 2 quintas-feiras que já celebramos na nossa campanha. O primeiro foi o da preguiça e da semana passada da inveja. E hoje, o vício que nós vamos pedir que Deus nos liberte é a avareza. A avareza é o apego ao dinheiro. Então, nós estamos fazendo essa experiência de 7 semanas, olhando para essa realidade das virtudes que Deus tem para que nós vençamos os pecados capitais. Por quê? Eu fui rezar, me preparando para essa campanha, e tenho rezado muito porque o meu maior intuito é levar as pessoas a Deus e que elas experimentem a libertação dos pecados, dos vícios, das obras da carne, porque o que Deus quer é salvar a cada um de nós. Deus não quer condenar ninguém. Não é esse o objetivo de Deus, pelo contrário, o desejo de Deus é salvar. A gente está vivendo lá na Canção Nova, durante toda essa semana, uma assembleia geral, não deu nem tempo de fazer barba, tá vendo? Até aquelas barbinhas brancas. Porque eu passei o dia inteiro na reunião da assembleia, saí correndo de lá, fui em casa, rezei bastante e vim, porque eu já tinha preparado o dia de hoje. E eu estava lá, estando lá, né, nesse período da assembleia, eu vou percebendo essa graça de Deus que vai acontecendo e direcionando a nossa vida. E percebendo exatamente isso, esse Deus que vem nos salvar. E ontem, para dar uma distraída, depois de toda a tensão, de tantas reuniões, eu assisti um filme que talvez você já tenha assistido. Se não assistiu, vale a pena assistir, porque é um filme brasileiro muito bom, chamado O Alto da Compadecida. E a maneira de expressar no filme é muito bonito, a visão do Ariano Suassuna, para tentar descrever isso, que Deus quer salvar a todos, não é? E aí ele coloca a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, como essa intercessora pelos filhos sofridos, os filhos que muitas vezes trazem histórias marcadas por tantas dificuldades e que o amor de Deus os envolve em todo momento. E por isso que eu discerni nessa campanha da gente fazer assim. E veja bem, o Evangelho nos mostra exatamente isso. Deus quer nos libertar da paralisia, mas não simplesmente de uma paralisia física. O pecado nos paralisa. O pecado paralisa a obra de Deus em nós.
O pecado paralisa a obra de perfeição, de divinização, se assim nós podemos usar a linguagem mística. Não que nós vamos ser deuses, não é isso. Mas Deus quer que nós nos pareçamos com Ele. Porque se um grupo grande na humanidade começar a parecer-se com Deus, começar a estar na presença de Deus e a ter atitudes diferenciadas, nós estaremos exatamente correspondendo com o chamado de Deus para a nossa vida. E qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Está lá no Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se nós assumirmos isso, e aí eu parafraseio uma santa chamada Catarina de Sena, que dizia: se vós fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo. Se as famílias forem o que elas devem ser, se elas seguirem a orientação de Deus, a orientação da igreja, elas incendiarão outras famílias para viver as virtudes. Se os jovens se dispuserem a viver em Deus, na presença de Deus, buscando o caminho das virtudes, eles contagiarão outros jovens. E os jovens vão perceber que a alegria não está lá fora, no exterior, mas a alegria está verdadeiramente nesse encontro com Cristo. E assim sucessivamente. Se nós formos o que nós devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. Se o padre for aquilo que ele deve ser, ele fará um bem extraordinário na vida das pessoas. E hoje, olhando para isso, para aquilo que Jesus diz, Jesus vai falar para aquele paralítico, parece um negócio desconexo. Ele não foi levado lá para isso, não foi levado para fazer uma confissão, ele foi levado para ser curado fisicamente, ele não andava. E o intuito dos amigos nem foi o paralítico que pediu, mas o evangelho vai dizer que quem tinha fé eram os amigos. E aí quando Jesus vê aquele paralítico, ele fala: os teus pecados estão perdoados, filho. Porque Jesus vê além. Nós estamos cantando aqui, Deus vê além. Jesus vê além, e o que aquele paralítico mais precisava era de se libertar dos pecados. Ontem eu tive a graça de pregar na Assembleia, o Padre Jonas me escolheu. Eu falei: o Padre Jonas só me joga, não. Mas ele acredita, se ele acredita em mim, eu preciso acreditar também, né? E eu preguei o dia inteiro para os meus irmãos mais velhos de comunidade, para os meus irmãos que foram escolhidos por toda a comunidade para serem membros da Assembleia. E eu não preguei nada diferente daquilo que Deus me dá a graça. Falei sobre santidade, experiência com o Espírito Santo e virtudes que nós precisamos ter para governar, para ajudar as pessoas a serem melhor na nossa comunidade. Exatamente porque, para nós avançarmos na nossa vida espiritual, nós precisamos nos libertar das amarras. E qual é a realidade do vício que nós precisamos nos libertar? O vício se chama avareza, a virtude se chama liberalidade. E a avareza, ela tem algumas filhas: traição, fraude, enganação, perjúrio, inquietação, violência, insensibilidade diante da misericórdia. Só para você entender, por que existe violência em relação à droga? Porque o traficante está atrás daquilo que é o dinheiro. Isso se chama avareza. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A prostituição. Quem se prostitui por causa de quê? De dinheiro. Quem se corrompe? Os corruptos, que a gente tem visto por aí. E muitas vezes a corrupção jogada diante dos nossos olhos e às vezes avalizada em quem devia disciplinar e fazer o certo. A gente vê exatamente o fruto de um pecado, que é o amor ao dinheiro. A fraude, a enganação, a traição, o perjúrio, a inquietação, a violência, a insensibilidade diante da misericórdia. E aí Prudêncio, um autor, até mesmo pagão, ele vai dizer: o mais profundo descanso é não querer nada além do que a necessidade pede. Depois Sêneca, que é um outro autor, vai dizer: o pobre não é aquele que tem pouco, mas é o que sempre quer mais. O pobre não é aquele que tem pouco, mas o que sempre quer mais. Ou rico.
devo ter anotado errado. Vamos ver, para frente a gente vai descobrir. As nossas almas parecem inquietas, sempre buscando algo a mais. E aí eu pergunto, nós prestamos culto de adoração a Deus ou ao dinheiro? Essa é a pergunta que precisa hoje ser feita para nós. Porque essa virtude da liberalidade, ela está vinculada à virtude da justiça. A mãe da liberalidade é a justiça. Mas vamos fazer um exame de consciência, que é o que eu tenho proposto em cada quinta-feira. O dinheiro, ele não é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. E São Paulo vai dizer na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Estamos fazendo um exame de consciência diante de Deus. Não é em relação ao que nós precisamos para suprir as nossas necessidades, mas a sensação de que nós jamais teremos dinheiro bastante. Nos afeta morando onde nós moramos? Quanto tempo, quanto esforço nós devemos dedicar para obter dinheiro, um melhor salário, fazer hora extras desembestadamente, buscar um segundo emprego? Será que vale a pena a gente deixar o convívio da nossa família para ficar correndo atrás de dinheiro? Depois, quando alguém da nossa casa, da nossa família morre, você vê assim, nossa, passou tanto tempo, eu fiquei só fixado no dinheiro, a pessoa foi colhida por Deus e eu não convivi com ela. Quanto o pai, quanto a mãe, por causa de uma necessidade extrema criada, que às vezes não é o que é o necessário. Porque o necessário, às vezes, a gente consegue adquirir pelo trabalho, o esforço normal. Mas porque a gente quer mais. A gente tem um monte de projeto. E aí entrega o filho para ser educado pelo mundo, pela televisão, pela babá, ou por um parente, e não assume aquilo que deveria assumir. O que nós desejamos, o que nós aspiramos, o que nos tira tanto tempo para adquirir, é mesmo necessário? Nós estamos fazendo um exame de consciência. Ao olhar para a nossa vida, vale a pena deixar o convívio dos nossos por causa dos desejos materiais? A felicidade que nós buscamos está em Deus ou está em Mamon, no dinheiro? Na busca de mais bens, por acaso eu usei de traição, de fraude, de enganação, de falso testemunho, de violência? Uma avareza escondida, cheia de iliberalidade e mesquinhez, nos impede de dividir livremente o que nos pertence. Você tem facilidade de dividir aquilo que te pertence? Se não tem, você é um avarento. Começa a ficar com a pulga atrás da orelha. E eu não estou aqui diante de anjos. Eu estou aqui diante de seres humanos que querem Deus e ser trabalhados por Deus. Por isso que nós estamos aqui. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, eu não precisaria pregar sobre a avareza. Nós não somos. E eu também tenho que me cuidar. A gente vive a pobreza. Eu preciso vivê-la dentro da minha regra de vida. Mas eu posso começar a criar um monte de necessidade. No entanto, que a igreja tem até muitas regras com relação a isso, porque senão a gente comete a loucura de ficar celebrando, fazendo coisas, pensando na espórtula. Estou falando do meu caso. Quanto que eu vou ganhar, hein? Se eu for fazer aquilo lá, aquilo que me pediram. E aí fica querendo acumular. E aquela loucura e perde o sentido. Eu sinto uma inquietação proveniente da insatisfação e de um constante desejo de possuir mais. Eu lembro-me a mim mesmo que o vício da avareza é sempre inquieto e jamais satisfeito. Porque é assim. E o mundo treinou, pesquisou, se aprofundou em programação neurolinguística, em marketing, em tantas coisas para que a gente, diante da televisão, diante do celular... Vocês já perceberam que se
celular está com as notificações ligadas, você está conversando sobre um aparelho celular novo que lançou, ele te oferece? O algoritmo sabe o que a gente quer, porque ele ouve. Não é uma pessoa que está ouvindo, é um computador. Não fica pensando que tem alguém te ouvindo. Não está, não. Ah, eu fui bloqueado, não sei o quê. Ninguém fica ouvindo. É um algoritmo que foi desenvolvido. Então, algumas palavras, ele vai lá e te oferece. Você está falando, daqui a pouco você abre o Facebook está te oferecendo aquela blusa linda que você desejava. E aí você vai. Porque está tudo treinado para nos escravizar na realidade do vício. Para que a gente não adore a Deus, mas a gente adore o material, a gente adore os bens, a gente adore as coisas desse mundo. O mundo trabalha para isso, influenciado pelo nosso inimigo. E as virtudes da esperança e da caridade, elas encontram repouso em Deus. A avareza não. A avareza encontra um repouso muito rápido no material, no bem material, naquilo que nós nos apegamos. Eu sou insensível diante da realidade da misericórdia? Eu dou abertamente ou eu sou survina? Mão fechada. Pulo no Paraíba, fico lá tomando banho e saio de lá com um sorrisal inteirinho, porque a minha mão não abre. Eu sou generoso nas minhas doações para a caridade, para a igreja? Ou tem escorpião no meu bolso, na minha carteira? Ou eu escolho aquilo que é o mínimo, sendo que eu poderia ajudar com mais? Se a gente detecta que nós somos avarentos, apegados, nós precisamos buscar a reconciliação com Deus e ligar uma luzinha de alerta. Porque todos nós somos tendentes. Porque é uma das tentações que o diabo fez com Jesus. Se te prostrares diante de mim, me adorares, eu te darei todos esses reinos. São Paulo depois vai traduzir que nós trazemos a concupiscência das riquezas em nós. A gente precisa buscar a reconciliação com Deus. A gente precisa buscar a Eucaristia. Porque Jesus está presente, vive e ressuscitado. Somente Ele é capaz de dar o descanso que o dinheiro nunca dará. Gente, uma vez eu tenho alguns amigos que têm posses, mas eu vejo tanta liberalidade neles para ajudar as pessoas necessitadas. Que coisa espetacular. Mas uma vez eu atendi um ganhador da Mega Sena da virada. Eu estava na missa do Clube de Evangelização. Irmão, se você estiver assistindo, eu nem sei o seu nome, graças a Deus. Eu celebrei a missa do clube, era no Rincão ainda, e aí uma pessoa veio dar um testemunho para mim, espetacular a cura que ele recebeu. Mas depois, olha o que o dinheiro faz, né? Tinha algumas pessoas, aí ele falou, eu preciso falar um negócio particular com o senhor. E aí foi me arrastando, querendo enfiar debaixo de uma escada. Eu falei, Jesus deve ser uma loucura, ele deve ter matado alguém, né? E a polícia está procurando ele. Aí ele falou assim, eu queria falar para o senhor que eu ganhei na Mega Sena da virada. O medo, a escravidão, o medo de ser sequestrado. Meu Deus, eu não tenho nada. Eu prefiro não ter nada e ser livre. O amor ao dinheiro nos escraviza, nos oprime. Eu não estou julgando, não, de jeito nenhum, que sou eu. Mas a gente tem que estar atento, porque a gente perde muito. E diante de Jesus, na missa, quando a gente comunga, quando a gente busca o Senhor na adoração, a gente tem que entender que só Ele pode descansar o nosso coração. Se você sonha em ter um colchão, você compra esse colchão, você fica feliz num dia, depois passa um mês, já era, você já começa a sonhar com o sofá. Aí você compra o sofá, você começa a sonhar com a televisão. E aí a alegria só virá quando eu tiver aquela televisão. A televisão chegou, a alegria foi embora. Ninguém pode te fazer feliz a não ser Jesus Cristo. Deixa de ser trouxa. Saia da escravidão do mundo, pelo amor de Deus.
Você não vai levar nada. Eu moro do lado do cemitério e eu não vejo carro, casa, conta bancária ali. O dinheiro, os faraós tentaram fazer isso, levar os bens para dentro dos túmulos. Nós não levamos nada, absolutamente nada. Quando nós tivermos que prestar contas diante de Deus, a gente vai estar nu e de mãos vazias. Diante dele, ele vai olhar. Estou brincando. A gente tem que despertar, gente. O tempo está passando, a gente está numa pandemia mortal. Muita gente morrendo, a gente vai ficar apegado às coisas desse mundo ainda. Hoje eu vivi uma experiência extraordinária. Porque eu procuro cuidar das pessoas. Eu procuro não deixar que ninguém passe despercebido do meu lado. E o irmão que está ali, que trabalha lá, né, vai lá em casa direto. Essa nossa colaboradora que trabalhou 19 anos na minha casa, sexta-feira. Quinta-feira ela partilhou, eu ajudava ela ajudar o filho, né, a presença masculina ali, tudo o que ela precisava, para ajudá-lo, eu tentava ajudar espiritualmente, não é materialmente. Quinta a gente conversou, ela partilhou algumas coisas, pediu para eu dar uma assistência, eu corri atrás. Na sexta, antes de chegar lá em casa, ela chegava entre 6h30 e 7h, ela passou mal na porta da entrada da Canção Nova, foi socorrida, passou o dia inteiro na Santa Casa, até conseguir vaga no UTI, e vi uma UTI móvel, carro, né, ambulância, e foi. E essa semana inteira a luta. Mas hoje eu fui assim, porque como eu conheço um pouco de realidade, eu não sou médico, mas eu tenho curiosidade, né? Então eu sei como que são os processos. E quando ontem veio uma equipe de Campinas para colocar uma manta no cérebro dela, porque eles tiveram que fazer um corte para tirar um tampão para que o cérebro se expandisse, porque estava muito inchado. Eles vieram colocar uma manta, iam fazer uns exames, e aí eu já estava preparando o João, que só tinha ela, no sentido, tem o pai também, mas não tem muito convívio no dia a dia, ama muito, mas ela a mãe, a gente tem uma ligação muito forte, né? E aí, já começamos a prepará-lo. Mas hoje, quando ele foi chamado, ele mandou uma mensagem para mim, falando: padre, o hospital chamou eu e minha tia lá. Tomara que seja notícia boa. Falei, vamos acreditar, meu filho. Mas eu falei, independente da notícia, a gente está junto. Ele falou assim, seja o que Deus quiser. Aí eu estava no intervalo da assembleia, fazendo um curso de inglês, e aí chegou uma mensagem dele. Padre, eu estou bem. Não chora não. Eu estou bem. A minha mãe amava muito a gente. E agora ela está com Deus. E aí eu liguei para ele. E aí ele falou para mim, eu acabei de assinar o documento para a doação dos órgãos da minha mãe. Desapego. Salvar a vida de outras pessoas. Porque a minha mãe dizia que se ela morresse, que era para eu fazer isso. E eu acabei de assinar o documento para que os órgãos delas salvem outras vidas. E ele não sabia que eu ia falar sobre a avareza, o desapego, a caridade, a doação, a oferta. E aí eu liguei de novo para ele e falei assim, eu me orgulho do homem que você está se tornando. Porque ele é um meninão, se você vê, é um meninão. Eu me orgulho do homem que você está se tornando, meu filho. E eu vou estar com você, porque a sua mãe, em vida, pedia para eu cuidar de você, agora mais ainda. Eu te assumo. Para dizer, a gente precisa se desapegar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o jugo é o jugo da caridade. Quando você comungar, descanse em Jesus. Quando você adorar, descanse em Jesus. Ao invés de ficar acumulando riquezas mundanas.
Abandone a ganância, doa tudo, dá de graça o que a avareza deseja, as posses desmedidas, as riquezas. Cultivar a virtude da doação generosa, isso se chama liberalidade. Liberalidade vem do latim liber. Liber quer dizer livre. Seja desapegado, não fica preso a nada, porque você não vai levar nada. Eu volto a dizer, a liberalidade está ligada à justiça. A justiça envolve os nossos acordos com as outras pessoas em relação aos bens externos a nós. A justiça é dar ao próximo aquilo que lhe cabe, enquanto a liberalidade é dar ao outro que é propriamente nosso. A liberalidade é dar ao outro que é propriamente nosso. Quando a gente olha para o nosso guarda-roupa e vê, tem roupa demais, eu não estou usando, eu vou dar para quem precisa. Está fazendo um frio da bexiga. Tem gente aí morrendo de frio, eu estou com um monte de roupa guardada na naftalina, não vou usar. Mas é minha, estou apegado, quem sabe um dia eu vou usar. Aquele monte de sapato, aquele monte de não sei o quê. E daqui a pouco está aparecendo aquele programa que passa em algumas TVs aí dos acumuladores. Não tem onde enfiar mais nada. Não cabe no caixão só cabe o nosso corpo e umas florzinhas. Não vai caber roupa, não vai caber sapato, não vai caber celular, não vai caber televisão, não vai caber nada, gente, é só nós, isso aqui, ó. E que quando for jogado no buraco, os vermes vão comer. O que vale é a nossa alma, é o nosso coração, é a liberalidade, é dar ao outro aquilo que o outro precisa. A justiça e a liberalidade. Gastar dinheiro comigo é uma inclinação da natureza. Gastar com quem precisa é um ato de virtude. Comigo mesmo é a minha natureza. Nós não devemos ser descuidados da doação. Não estou dizendo que você vai sair desinvestado aí. Não. Mas usar quando for necessário. Ser magnânimo. Se você não está vendo alguma coisa que alguém está precisando e tal, você vai ali guardando. E na hora certa você vai ser magnânimo, vai fazer uma obra grande. Pensa nas grandes catedrais. Você já viu aquelas igrejas lindíssimas? Você já viu aquelas abadias, aquelas basílicas? Olha a Basílica de Aparecida. Aquelas escolas católicas, hospitais espalhados pelo mundo inteiro da igreja. E isso foi construído com doação de gente generosa. Não só de milionários e bilionários que vão lá e dão uma grande quantidade, não. Mas com a moedinha da viúva, aquela moedinha que agrada. Lembra Jesus sentado no templo e ele viu um monte de gente fazer ofertas grandes. Aí veio uma moedinha, ela só tinha aquele centavo. Era a única coisa que ela tinha para viver. E Jesus disse, ela agradou a Deus porque ela deu tudo que ela tinha. Ela foi generosa. Ela foi generosa. A doação, a oferta, a esmola, esmaga a mesquinhez da nossa avareza. Nos faz experimentar uma grandeza de espírito. A liberalidade não depende da quantidade doada, mas do coração doador. Repita comigo, a liberalidade não depende da quantidade doada, mas do coração doador. Quando eu não entendia muito das coisas, que eu ainda estava no começo da minha conversão, às vezes eu ia na missa, e aí eu dizia que eu era playboy de final de semana, né? Trabalhava para burro, para comprar roupa de marca e sair maneiro no final de semana, arrebentando tudo. Aí depois, quando eu experimentei Jesus, comecei a mudar de vida, eu ia para a missa e falava, dá uma nota grande. Depois que eu dava, quando eu chegava, eu voltava a comer um lanche. Ai, eu dei aquela maior que tinha. Não foi de coração. Se eu tivesse dado R$1, mas de coração não tinha agradado mais a Deus do que dar os 50, eu ia falar, agora eu não posso comprar o lanche que eu queria, porque nem tem dinheiro aqui. Naquela época não tinha cartão, esse negócio não era fácil. A liberalidade não depende da quantidade, mas do coração. Da liberdade. E a gente precisa também ter prudência para fazer ações, de modo sábio, a sabedoria prática, prudência. Mas eu preciso cultivar essa capacidade de agir prudentemente, mas de saber
ofertar. Como é gostoso você poder ajudar uma pessoa. E eu sempre, quando eu tenho possibilidade de ajudar, não é uma ajuda fria. Quantas experiências eu já fiz com um irmão de rua. Às vezes eu descia lá em Cachoeira para ir na farmácia, aí estou vendo um irmãozinho vindo na janela. Eu fazia questão de abrir a janela do carro, estender a mão. Quando eu estendi a mão, às vezes eu estava de roupa comum, e ele falava assim, você é diferente, você é padre? Sou. Aí já abri um diálogo religioso, eu uso escapulário, eu sou católico. E aí dava aquela ajuda, a pessoa às vezes saía chorando. Porque é caridade, é amor, é acreditar, cultivar a virtude da liberalidade. O vício se desenvolve pela atenção exagerada ao mundo e ao material. Tudo é voltado para nos tentar ao consumismo e ao materialismo. E a gente precisa olhar para os santos e ver a magnitude da vida de um santo. Você olha para São Francisco de Assis, que era um homem de uma família nobre, a família tinha lojas. Santa Teresinha era uma menina rica, de uma família rica. E o pai e a mãe de Santa Teresinha são santos canonizados pela igreja, foram canonizados juntos, um casal que viveu a liberalidade, o desprendimento, aquilo que eles tinham, não os aprisionava porque eles eram caridosos. Teresinha era caridosa, Francisco deixou tudo para se aliançar. Eu estou tossindo, não é com Covid não, fica tranquilo. É suco gástrico, que queima a corda vocal. Pode pegar um pouquinho, por favor? Ao ponto de o pai de Francisco dizer, né? Até essa roupa aí é minha, eu que te dei. Francisco tira na frente dos bispos e dos padres a roupa e vai pelado embora. Eu não quero mais nada. Eu me alianço com a santa pobreza. E ficou cuidando dos pobres. Jesus trabalhou em coisas humildes, mas pagou a César o que era de César e deu a Deus o que era de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Assumir pessoalmente a pobreza. Porque Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os desapegados, os pobres em espírito. E aí, a riqueza, ela não impressionou Jesus, porque as coisas do espírito são mais impressionantes. A gente precisa tratar o nosso espírito. E aí a palavra que o Fulton Sheen escolheu para nos mostrar a virtude nos ensinar a libertar-nos, né, do vício, da avareza, foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí o arcebispo Fulton Sheen nos ensina duas coisas importantes. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito significa, para nós, quanto mais apego nós tivermos na terra, mais difícil será para a gente morrer. Segunda coisa, nós não fomos feitos para satisfazer-nos perfeitamente aqui embaixo. E para terminar, porque eu preciso, porque a gente tem adoração hoje ainda, eu trago aqui 3 passagens interessantes na vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era um grande intelectual e ele ensinava nas universidades em Paris. Ele é da Itália, mas ele ensinou na universidade em Paris. E um dia, chegando em Paris com os irmãos que foram com eles, dominicanos, com ele, eles pararam. E aí o irmão falou: nossa, se nós tivéssemos todas essas riquezas. E aí Tomás de Aquino virou para o irmão e falou assim: eu prefiro um exemplar das homilias de Santo Ambrósio, ou um exemplar das homilias de São João Crisóstomo, as homilias de São Mateus, de São João. Depois um homem rico queria dar para Santo Tomás de Aquino uma grande oferta, uma oferta boa. Opa! Ei, tudo bem aí?
Melhorou? Dá mais um pouquinho de água. É porque eu preguei ontem o dia inteiro, gente. Rezei, celebrei missa. A corda vocal fica bem exigente. E aí, São Tomás de Aquino falou: você quer me dar uma oferta? Então, compre todos os passarinhos que estão presos em Paris para mim. Porque eu quero soltar para que eles sejam livres. Exatamente para mostrar para o rico que ele não estava apegado às riquezas. E depois Santo Tomás de Aquino teve uma visão do próprio Cristo. E Jesus falou para Santo Tomás assim: Tomás, você falou muito lindamente de mim. Eu quero te dar uma recompensa. E aí Tomás disse para Jesus: a única coisa que eu quero é o Senhor. Apenas o Senhor e mais nada. O Senhor já é suficiente. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, mas ninguém se vestiu como eles. Vejam os pássaros do céu. Eles não trabalham, mas não lhes falta nada. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Olha o desprendimento adorador do coração de... Vocês estão me escutando? Acho que é aqui que está na latinha. O meu retorno aqui. Exatamente. Acho que agora... Mas o... Nossa, agora estou até com voz aveludada. Mas estava na latinha, agora está maneira. Mas o que nós precisamos cultivar no nosso coração é esse desprendimento. É claro, Jesus estava provando a Abraão, porque Abraão esperou a vida toda ter um filho com Sara para ser o seu descendente. E Deus deu. E aí Deus queria saber se Deus era mais importante ou o filho. E aí ele pede o sacrifício para provar Abraão. E Abraão prova. E Abraão diz: Deus proverá. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus. O que eu preciso, Deus me dará. O que for necessário, Deus me dará. Eu não preciso me escabelar, eu não preciso me escravizar ao trabalho, eu não preciso fazer nada além daquilo que é o necessário. Eu preciso buscar o equilíbrio e me desprender. E Deus honrou Abraão, trazendo a providência que era o cordeiro para o sacrifício. Traz a sua mão sobre o seu coração e peça a Deus que te liberte de todo e qualquer tipo de apego, todo e qualquer tipo de avareza, de tacanhez, de apego, de endurecimento. E fala: Deus, eu quero viver a liberalidade, me dê a virtude da liberalidade. Eu quero ter um coração livre, eu não quero ficar preso a esse mundo. Ah, é fácil, Deus? Não é não. Nós estamos num mundo materialista, Deus. Tudo nos chama para o consumismo. Tudo nos chama. A gente está assistindo um jogo de futebol, passa propaganda, incentivo. A gente acessa um celular, vem propaganda, nos fazendo desejar coisas que nós nem temos necessidade. Mas nós queremos ser livres. Se você quer ser livre, fala para Deus agora: me desapega de todas essas realidades desse mundo. Me desapega do materialismo. Me dê a graça de colocar o meu amor inteiro no Senhor. E não nas coisas dessa terra. As coisas dessa terra aqui ficarão. Jesus, olha, hoje o Senhor colheu esta sua filha de 42 anos. Novinha, mais nova do que eu, Jesus. Ela não levou nada. Só a ela mesma. Nós não vamos levar nada e nós não queremos criar peso, apego, ficar aprisionados a esse mundo. Nós queremos ser livres. Peça para Deus isso. Eu quero ser livre, me desapega. E se, Senhor, eu sou uma pessoa tacanha, se eu sou suvina, se eu sou alguém apegado que não sei compartilhar,
Me liberta e me dê o dom da caridade. Me ensina a amar o próximo, me ensina a compartilhar com o próximo aquilo que eu tenho. Me ensina a compartilhar as minhas alegrias também, a minha acolhida. Me ensina, Jesus. Me ensina a ser na vida do outro sinal de bênção. Me ensina a me desprender daquilo que não te agrada, daquilo que me faz uma pessoa apegada. Eu preciso, Jesus. Eu preciso ser livre. Eu preciso experimentar essa libertação. E eu agora, como sacerdote, quero pedir para cada filho e filha que o Senhor me concedeu aqui, espiritualmente, que eu comuniquei nessa noite aquilo que é o seu querer. Liberte-os de todo o pecado, como o Senhor fez, Jesus, com aquele paralítico. Foi invisível, não foi visível a obra que o Senhor fez no interior dele. A obra visível foi depois. O Senhor mandou ele se levantar, ele foi curado. Mas a obra invisível do perdão, da libertação interior, o Senhor me confiou esse povo aqui, os que estão aqui, os que acompanham de casa. E eu quero pedi-lo nessa hora, Senhor, que a sua graça possa realizar-se na vida de cada irmão que aqui veio, de cada irmã, de cada um que está acompanhando pela live, de cada um que agora de casa, do trabalho, está rezando com a gente. Eu quero pedir por esses irmãos que estão lá fora no frio. Visita-os agora, Jesus, e faça com que eles experimentem aquilo que o Senhor reservou para eles nessa noite. Aquilo que o Senhor reservou para eles nessa noite, essa libertação interior. Liberta-nos, Senhor. Que nós vivamos do necessário, que nós desejemos só o necessário. Aquilo que é desnecessário nos prende, nos amarra, nos escraviza. E o Senhor não nos criou para escravidão. O Senhor nos criou para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Agradeça a Jesus pela oportunidade dessa noite. Fala para Ele. Diga: Jesus, obrigado. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por cuidares de mim dessa forma. Obrigado por me exortar. Obrigado por me sacudir. Obrigado por me provocar a ser santo, a me desprender do vício da avareza e abraçar a liberalidade. Obrigado porque o Senhor fala comigo nessa noite. Obrigado porque o Senhor fala com pais, com mães que estão vendo, não estão percebendo que o tempo está passando, os filhos estão crescendo e eles não têm a presença que deveriam ter, por escolher, Senhor Deus, errado. Mas faz agora, Deus, faz agora na nossa alma. O Senhor é o Deus da providência. Se um dia nós tivermos que ter alguma coisa a mais que o Senhor nos der, pelo fruto do nosso trabalho, mas que nós saibamos compartilhar, mas que isso não nos escravize, que não nos prenda, que isso não nos faça experimentar, Deus, um aprisionamento, mas que o Senhor nos liberte na força da caridade. E eu queria convidar você a orar por um instante no Espírito. Solta a sua voz. Ora em línguas, ora. Para que o Senhor faça essa obra completa na sua vida. Para que você seja livre e feliz de verdade. Porque a felicidade nós encontramos em Deus. Nada desse mundo nos realiza. Nada. A gente pode ter até momentos de felicidade por posses que nós adquiramos, mas elas não são capazes de nos realizar plenamente, porque a plenitude da realização é só em Deus, nele aqui nessa terra, e em plenitude completa, total no céu. E nós estamos sendo treinados para o céu, não pela força, nem pelo poder, diz o Senhor dos Exércitos, mas pelo meu Espírito. Agradeça mais uma vez o Senhor. Tenho sede da tua graça cada dia mais.
verdadeira alegria. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Só em Ti eu encontro a verdadeira felicidade. Não é nesse mundo, não é no material, mas é em Ti, supremo bem. É em Ti. Obrigado, 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 muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós